Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver uma entrevista sensacional e emocionante com a Michelle Bolsonaro. A entrevista foi conduzida pelo Alexandre Garcia, grande Alexandre Garcia. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Olá, minha amiga, meu amigo. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou inaugurando neste estúdio uma poltrona que foi comprada em fevereiro de 2021, faz 4 anos, no 3º ano do governo Bolsonaro. E eu sonhei em inaugurar essa poltrona e fazer a primeira entrevista com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. E hoje ela realiza meu sonho. Senhora Michelle, por favor, seja bem-vinda. Hoje eu realizo o sonho de sentar nesta poltrona. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Esperei 4 anos por esse momento. 4 anos, gente. E olha, e a alegria supera a expectativa. Obrigada. Muito obrigado. E é confortável, tá? Muito bom. Agora, já vou começar perguntando uma coisa bem pesada, né, para as pessoas entenderem que vai ser uma boa conversa. Tá. Antes de ser primeira-dama, teve campanha eleitoral. Qual foi o seu maior susto, a coisa mais terrível que aconteceu na sua vida antes de o presidente Bolsonaro ser eleito? Antes dele ser eleito, foi o atentado. Pois é, era esse o ponto. Foi algo que marcou as nossas vidas. Como é que a senhora soube? Em que momento, em que ocasião, onde estava, quando soube? Eu estava trabalhando, colocando janelas de Libras, acessibilidade nos vídeos dele de campanha. E recebi uma ligação de um funcionário falando que ele tinha sofrido apenas um corte, né? E que já estava tudo ok, já tinha ido para o hospital, já tinha levado os pontos. E depois o Flávio me liga falando que realmente tinha sido algo mais grave. Mas as pessoas que estavam ali no estúdio me blindaram do que realmente estava acontecendo. Depois os jornais começaram a noticiar que tinha tido perfuração de órgãos e que realmente ele corria risco de morte. Eu estava no Jardim Botânico, o senhor conhece muito bem o Rio, né? O trânsito ali também bem complicado, véspera de feriado, dia 6 de setembro. 6 de setembro. De 2018. As pessoas já estavam viajando, né? E muitos descem de carro. E eu fui correndo para casa. Eu me lembro que no caminho eu liguei para uma tia. Casa lá na Barra. Na Barra da Tijuca. No caminho eu lembro que liguei para uma tia aqui em Brasília, pedindo para ela, para a gente poder tirar uma passagem, para ela poder chegar logo cedo no outro dia, para eu estar com ele. Cheguei em casa assim, coisa de 10 minutos mesmo, nem pensei. Peguei uma jaqueta, uma blusa, uma calça, coloquei dentro da mochila e fui de carro para Minas Gerais. Quando Juiz de Fora está 200 quilômetros do Rio, nem isso. Só que nós pegamos trânsito e nesse intervalo algumas pessoas tentavam ligar, alguns candidatos tentando se solidarizar com a situação. E a gente pegando também o alto, a gente não conseguia sinal, enfim. A gente às vezes parava para poder falar, porque vários se solidarizaram com a situação. E o seu interior, a sua emoção? E o meu interior até então, eu não tinha a real noção da gravidade, tá? Porque como eu já fiquei sabendo que estava tudo ok, que ele já tinha levado os pontos, que para mim tinha sido algo superficial, né? Depois que o Flávio falou que tinha uma gravidade, mas eu não imaginava que eu ia encontrar o meu marido daquela forma. Muita gravidade. Né? Muita gravidade. Então, quando eu cheguei na Santa Casa, e aqui eu quero agradecer os médicos, os enfermeiros, todos que estiveram ali conosco, que realmente salvaram a vida do meu marido. Eu lembro que eu cheguei e eu vi assim, aquela multidão de jornalistas na frente, eu falei, poxa, aí as coisas foram ficando mais difíceis, já comecei a ficar trêmula, meu coração começou a bater mais forte.
o Magno Malta estava numa antessala e falou: minha amiga, é muito grave e agora você vai lá falar com ele. Eu abri a cortina e realmente ele estava irreconhecível. Ali foi um baque muito forte, porque ele realmente estava transfigurado. Ele tinha uma cor, perdeu muito sangue, né? Hemorragia interna, acho que quase 2 litros de sangue. E quando aí eles fecharam a cortina para eu ter aquele momento com ele, ele olhou para mim e falou: Mi, com muita dificuldade de conversar, falou: Mi, olha o que fizeram comigo. E a lágrima escorrendo, e eu peguei, passei a mão na cabeça, dei um beijo na testa dele. E ele falou, eu não tinha visto, né, porque ele estava com manta térmica, enfim, não podia mexer. E eu olhei para o teto do hospital e fiz uma oração. Falei para Deus: Senhor, eu sei que não caiu um fio da nossa cabeça e nenhuma folha da árvore sem o seu consentimento. E naquele momento o médico já tinha falado que eles já tinham feito de tudo e que era só Deus, né? Ele poderia morrer também por pneumonia, infecção, enfim. Ali eles tinham feito aquela cirurgia para ele sobreviver. E eu fiz essa oração e na hora eu falei para Deus: se for para a morte, glória a Deus. Se for para a vida, louvado seja o teu nome. E foi tão engraçado, Alexandre, que naquele momento, eu acho que eu recebi uma anestesia. Foi algo sobrenatural. Eu tive uma força que eu não esperava. Humanamente falando, eu não sei o que aconteceu. Ali eu estava na dependência de Deus, porque às vezes a gente fala, eu não consigo resolver um problema. E aí quando você se coloca nesse lugar de dependência, que é só Deus que pode te tirar dessa situação, você tem que se entregar. E eu me entreguei, falei: Senhor, ele está nas tuas mãos. E eu tive uma força que eu não sei te explicar. Eu fui anestesiada. No outro dia, aí os meus alguns enteados estavam ali. No outro dia eu voltei para o Rio de Janeiro para acertar a minha casa. A minha tia chegou de viagem para cuidar da Laurinha. A Laurinha era criança, a gente não falou para ela. Eu tinha minha filha também pré-adolescente, a Letícia, e ela também estava estudando. Então eu tive que organizar a minha casa para poder voltar e ficar com ele no hospital. Então eu fiquei com uma mochila nas costas por 20 dias dentro do hospital, ao lado dele. Eu vi todo o sofrimento dele, toda a dificuldade, um guerreiro, ele lutando para viver. E em todo tempo eu vi a mão de Deus sobre a vida dele. Então eu tive o entendimento de que abaixo dos céus tudo que acontece é permissão do Senhor, né? E os médicos falando que foi um milagre, poderia ter pegado uma veia, foi isso, mais 2 milímetros pegava aqui. E assim, aí você ia vendo e fala: meu Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus. E foi um milagre. Um milagre. E o mais lindo, assim, eu tive lapsos de memória, algumas coisas eu não me recordo, porque foi muito tumultuado, época de eleição. Algumas pessoas não respeitam esse momento, não respeitava ele estar numa UTI, a situação dele que era grave, então a gente ainda tinha que se indispor com essas pessoas também. E ele manifestava alguma coisa assim, uma vontade de voltar para a campanha eleitoral? Não, mas ele atendia as pessoas. E esse foi o problema, porque os médicos proibiam a subida. E ele queria ali, com muita dificuldade, na cama, ele queria fazer campanha para o candidato dele, o senhor conhece ele. Uhum. Né? E ele é muito forte, o médico falou: olha, se você tivesse tido um passado de bebidas, de tabagismo, você não teria resistido. Se tivesse num lugar distante de um hospital também, bom como a Santa Casa, né? Isso. Agora, todo mundo, inclusive eu fico me interrogando por que algo tão evidente quanto
Bom, o Adélio Bispo foi preso lá em flagrante. Foi preso. Né? E naquele dia, 6 de setembro, estava o nome dele como se estivesse visitando um gabinete de deputado na Câmara dos Exatamente. Deputados. E o senhor sabe... A senhora já trabalhou na Câmara dos Deputados. Como é possível que não se identifique quem autorizou a entrada do falso Adélio Bispo como álibi? Mas tem. Tem? Tem nas redes sociais. Ele visitou um gabinete. É um gabinete de algum deputado que foi embora, renunciou e depois voltou? Sim. Ah, então é o mesmo que eu imagino ser. Que gosta de cuspir. Anterior ao... Quer dizer, do partido a que pertencia o Adélio Bispo. Mas será que teve mais gente envolvida? Porque ele não é um lobo solitário. Pois é. Ele não é um lobo solitário. Ele faz parte de uma matilha. Ele faz parte. Tem muita gente grande por trás. Pois é, porque foi tão abafado. Uma filha de Deus, temente a Deus, eu creio na justiça celestial. Eu creio. Nessa terra não tem como você plantar limão e colher um moranguinho doce. A gente tem a lei da colheita. Isso é algo que ficou oculto e que precisa vir à luz. Exatamente. Ainda é um mistério, né? A gente vê que realmente tem muita gente por trás desse atentado. Bom, vamos lá então falar de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, como primeira-dama, fez um excelente trabalho de acessibilidade para os deficientes. Então, acessibilidade para cadeirantes, acessibilidade para os cegos, acessibilidade para os surdos e mudos. Fez um trabalho excelente referente à questão de Libras, né? Fez um trabalho excelente também referente a doações para ONGs, para fundações e etc. Então, a Michele Bolsonaro fez um trabalho sensacional no que se refere a essa questão social de acessibilidade para uma galera aí, um percentual da população, da sociedade, que é meio que esquecido e deixado de lado. Então, a Michele Bolsonaro, no período em que esteve como primeira-dama, ela fez aí esse papel e desempenhou esse papel e desempenhou muito bem, diga-se de passagem. Né? Ela que tem que leva consigo uma postura mais recatada, uma postura de agir não como uma protagonista, não como de estar à frente, né? de estar ali como protagonista, mas ela gosta mais dos bastidores, de agir, ser uma protagonista dos bastidores, vamos colocar nesses termos, né? E aí, quando ela chegou a uma posição de um certo poder, né, porque é a primeira-dama, a mulher do presidente da República, então ela conseguiu colocar algumas coisas em prática, algumas coisas que ela tinha em mente, algumas coisas que realmente ela desejava fazer se chegasse, se alcançasse o poder. Né? Como ela bem disse aí na entrevista com Alexandre Garcia, né? Ela disse também na entrevista sobre vários aspectos da sua vida pessoal com o Jair Bolsonaro, né? E dos momentos mais difíceis até os momentos de alegria. Ela relatou aí no vídeo sobre o momento mais difícil da vida dela, que foi justamente aquela questão do atentado do Jair Bolsonaro, né, que quase veio a óbito por conta daquele atentado, daquela facada que ele levou naquela manifestação lá, se não me engano, foi em Minas Gerais, pelo Adélio Bispo, né, que hoje é tido como um louco, e continua internado em uma clínica psiquiátrica, né, no internato aí desses que existem. Mas
O fato é que houve esse atentado e aí foi algo que abalou, de fato, toda a família do Jair Bolsonaro e iria abalar qualquer família. Evidentemente que nenhuma família quer que o membro né, da sua família seja alvo de qualquer coisa nesse sentido, nesse nível, né? Então aconteceu com o Jair Bolsonaro esse atentado e a Michelle Bolsonaro, como a esposa dele, teve que se virar, né? Teve que ter uma postura de fortaleza e de serenidade ao mesmo tempo, uma postura de se apegar na questão religiosa que ela defende, que ela segue, que ela crê, né? Isso é muito importante, diga-se de passagem, para aqueles que têm qualquer segmento religioso, né? Que tenha a sua fé colocada em xeque. Então, a Michelle Bolsonaro, ela passou por essa experiência, teve esses momentos aí com ela, esses momentos de aflições. Isso foi durante a campanha, né? Essa questão do atentado foi durante a campanha, e aí se passou por todo esse processo, a recuperação do Bolsonaro e tudo mais, tal. E a Michelle sempre ali nos bastidores tentando manter o lar com algum nível de sanidade, porque o baque foi muito forte referente a isso. Então veio as eleições, o Jair Bolsonaro foi eleito e tudo mais, e aí ela começou a desempenhar um papel de fato ali de primeira-dama com seus projetos sociais. Projetos esses, volto a repetir, de muita relevância para o Brasil. Não é isso? Então, Michelle Bolsonaro também é relator neste vídeo, que teve momentos também muito felizes, né? Momentos alegres, não foi só momentos tristes, como o exemplo que eu já dei aqui da questão da facada, mas tiveram momentos felizes, momentos de conquista, momentos de entrega, momentos de trabalho e etc. Então, uma primeira-dama para um presidente, ela tem que agir com uma certa sabedoria e ela é, de fato, um pilar de sustentação dentro do lar, né? Porque o presidente não é tarefa fácil, né? Então, quando o cara chega a casa, ele quer um pouco de paz, né? Quer um pouco de paz ali e tem que ter alguém ali para dar uma injeção de ânimo referente à positividade, referente a uma série de questões para poder deixar aquele homem mais pronto, mais preparado para o dia seguinte, para o passo seguinte, para a tomada de decisões, para a liderança do país. Não é isso? E a Michelle Bolsonaro, ela tem todas essas características e foi uma excelente primeira-dama, uma primeira-dama, eu diria, exemplar. Essa é a minha visão da Michelle Bolsonaro. Deixe aqui nos comentários se você também tem essa visão da Michelle Bolsonaro ou não. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Até breve.